Hófni e Finéias, dois homens, filhos de um sacerdote chamado Eli, descrito na palavra de Deus, que tem como exemplo de vida algo que nós não podemos imitar. Para sermos uma boa filha, nós precisamos ouvir de Deus o que é necessário. E nesta série de reflexões, Quero Ser uma Boa Filha, tem nos falado sobre isso, um norte para que nós tenhamos dias melhores. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa reflexão de como sermos boas filhas, através da vida de dois filhos do sacerdote Eli, chamado Hófni e Finéias. Estes dois homens já crescidos, maduros, que exerciam em conjunto com seu pai a função do sacerdócio, eles cometem pecado diante do que era a regra, prática de sacrifício daquela época no Antigo Testamento. Como se estes não ouvissem em nada o que o pai os ensinava, assim também como não enxergava, não observava o exemplo do pai como sacerdote. Sendo assim, também não obedeciam às leis do Senhor, às leis do nosso Deus. E, trazendo para a nossa realidade nos dias atuais, como filhas, é dizer que não ouvimos os ensinamentos dos nossos pais, não o honramos e não o respeitamos, assim também como não obedecemos a palavra de Deus. Então, um dos maiores ensinamentos desta série de reflexão é justamente isso: obediência ao que o Senhor tem nos ensinado. Se Ele nos diz que devemos honrar pai e mãe, assim devemos executar. Para quê? Para que os nossos dias sejam prolongados. E a nossa obediência, a nossa prudência e vigilância quanto à honra aos nossos pais diz respeito também aos nossos pais. Como lemos no primeiro dia de reflexão, no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 13, diz assim: grande miséria é para o pai o filho insensato. Então, que miserável é o coração de um pai quando um filho é insensato, quando um filho não o obedece, não observa as leis do Senhor. Quanto sofrimento um filho, uma filha traz para dentro de casa, traz para a vida dos pais, quando estes não obedecem à palavra de Deus. Então, nós como filhas precisamos nos identificar nesse contexto. Hoje podemos ser adultas, independente financeiramente, já temos a nossa casa, o nosso casamento, já temos os nossos filhos, porventura netos, bisnetos, mas continuamos sendo filhas. E como filhas precisamos honrar os pais, mesmo que estes hoje não estejam mais presentes na sua vida por motivo de um falecimento, por exemplo. E você pode se perguntar, mas o meu pai ou a minha mãe, eles não dedicaram uma educação cristã a mim, mas nós não podemos usar essa falha de nossos pais como uma justificativa de não honrarmos. Honrarmos é respeitá-los. Você pode se perguntar, o meu pai ou a minha mãe tem práticas que fogem totalmente à palavra de Deus. Você não precisa imitar os teus pais dentro desta prática imoral ou prática que te leva ao abismo, mas mesmo assim, você deve honrá-los como pai, respeitá-los, não maldizer os seus pais ou ignorá-los como pais. O Senhor colocou-os na sua vida e você pode ser um caminho de luz, um caminho de transformação para a vida dos seus pais. E dentro do que nós estamos refletindo, na vida de Hófni e Finéias, que são os filhos do sacerdote Eli, continua aqui no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, retornando um pouquinho no versículo 17, que diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, toda a prática que estes homens tinham naquela época eram práticas de desobediência ao Senhor e desobediência ao seu pai, porque o pai era um sacerdote, um homem escolhido por Deus para ministrar a palavra de Deus, ministrar sacrifícios, ministrar tudo o que era necessário na época para que o povo se chegasse até Deus. E no versículo 22 continua: era, porém, Eli já muito velho. Então o pai desses meninos já era muito velho.
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Uma prática imoral tanto para aqueles que não exerciam o sacerdócio, assim também para com os que praticavam. E o sacerdote Eli, o seu pai, ouvia todas essas coisas. E continua a palavra de Deus. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então este pai chegou até esses filhos para perguntar. Talvez não tenha agido de uma forma de real exortação, como Deus ensina um pai e uma mãe para fazer com seus filhos, mas questionou os seus filhos. E no versículo 24 continua: não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. O nosso erro como filhas pode gerar nos nossos filhos e netos também um legado de transgressão, de obediência à autoridade sobre as futuras gerações, que é o pai sobre os filhos. E esta falta de exemplo faz também com que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não respeitem também a autoridade de Deus sobre eles, querendo agir de tal forma ou fingindo ou manipulando uma obediência falsa para dizer que são homens de Deus, como estes fizeram. Eles cumpriam ali o sacerdócio, mas de uma forma que enganava o povo. E aí o pai desses meninos continua a falar: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas qual é a resposta, qual é a atitude dos filhos de Eli? Continua aqui neste versículo 25. Mas não ouviram a voz de seu pai. O Senhor já tinha negado estes filhos, porque conhecia a intimidade do coração destes. Estes negavam um relacionamento genuíno com Deus, mas Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, conhecia o coração destes e sabia que esses tinham uma envergadura para um coração mau, que nós venhamos a fugir dessa envergadura. Se percebermos uma ponta de desobediência ou de desonra aos nossos pais, precisamos orar a Deus, pedir perdão e clamar, suplicar, rasgar as nossas vestes para que nós estejamos com um coração humilde no altar do Senhor para ouvir as suas instruções. Para quê? Para que os nossos dias sejam bons e para não trazermos miséria aos nossos pais, como está em Provérbios. E continua a palavra do Senhor dizendo que havia uma consequência para a desobediência destes homens. Antes de lermos essas consequências, eu quero refletir com você também uma palavra que está em Provérbios, que fala sobre essa instrução dos pais para com os filhos. E Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 20, diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Se o teu pai e tua mãe é homem e mulher de Deus, ele tem te ensinado sobre a palavra de Deus. Então, não ignore essas instruções, não se expresse de uma forma onde você desonra o que ele tem te ensinado. E se um pai e uma mãe não são pessoas que caminham segundo o coração de Deus, mesmo assim, respeite e honra e obedeça à palavra de Deus que você já tem aprendido. Continua: ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. É para a vida toda, não é somente quando você é criança. Você pode dizer: eu já sou adulto, não tenho mais que obedecer, não tenho mais que honrar o meu pai e minha mãe. Não, isso não é uma verdade, porque como está aqui, ata-os perpetuamente ao teu pescoço. Obedecer o pai e a mãe numa instrução segundo os princípios de Deus, somente quando é criança, porque você está debaixo do mesmo teto. E dizer que quando se tornar adulto, independente financeiramente, quando já estiver a sua própria casa, seu próprio lar, e você dizer: lá eu vou fazer o que eu quero, lá eu farei da forma como eu imagino que é correto.
o que é correto é o que está na palavra de Deus. E se o teu pai e a tua mãe têm te ensinado o que está na palavra de Deus, fundamentado naquilo que Deus tem te ensinado, nos conselhos que te levarão a dias melhores, não fixe essas coisas em seu pensamento. Fixe que quando você estiver independente de seu pai e sua mãe, que você já tiver sua própria vida, você se lembrará daquilo que eles têm te ensinado. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não tome a decisão de se desviar deste caminho. E continua aqui no capítulo 6 a falar da seguinte forma: quando caminhares, isso te guiará. Então, todo o ensinamento que você tem recebido, toda a experiência que você teve com seu pai, com a sua mãe, de tudo aquilo que Deus permitiu, de tudo aquilo que foi vontade de Deus também para vocês, e que você guardou na expressão de honrar teu pai e tua mãe. Ele diz que quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, as instruções de um pai e de uma mãe caminham com você. Não é algo para deixar para trás, é algo para te acompanhar. Por quê? Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. O que Ófine e Finéias faziam? Se misturavam com a luxúria, se misturavam com outras mulheres. E a palavra aqui deixa bem claro a respeito desta questão. E você que é uma filha mulher, nós vamos usar essa questão da mistura, que eles se misturavam com mulheres, para tudo aquilo que possa nos levar para o abismo. E como estes filhos não ouviram a voz do Senhor através de seu pai, que era o sacerdote Eli, há uma consequência trágica para a vida destes. Como está descrito aqui no versículo, a partir do versículo 27, que era uma profecia contra a casa de Eli, de tudo aquilo que eles não tinham obedecido. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, fazendo lembrar de todas as coisas boas que tinha acontecido com o povo de Deus. Então, por que essa transgressão acontecendo num momento na história que refletiu o sacerdócio de Eli e seus filhos? 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta? Aqueles que profanavam o momento do sacrifício eram os filhos, mas a casa sofre. Não era uma sentença só para os filhos, mas para a casa. Por isso, você que é filha, você que deseja ser uma boa filha, não permita que haja consequências na casa de seus pais, porque você não tem os honrado. E depois continua com uma palavra para Eli, que seria uma outra reflexão voltada para os pais. Mas neste momento, nessa série, são para nós que somos filhas, que desejamos ser boas filhas. Não desonremos os nossos pais. E tem uma palavra no final do versículo 30 que diz assim: porque aos que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão envelhecidos, ou seja, serão humilhados, serão desonrados. Então há uma sentença aqui para a casa de Eli. Os filhos cometem mais erros num momento de batalha mais à frente, descrito no capítulo 4, desonrando a presença de Deus nesta batalha, e no final Eli morre, os seus filhos morrem, toda a sua descendência. Precisamos ficar firmes, precisamos fazer o que está escrito, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais que caminham na presença de Deus, pais que não caminham, precisamos honrá-los.
pais que não caminham, mas que te ensinam os valores morais, os princípios, porque Deus é Deus de princípios. Aquilo que seus pais têm te ensinado e que são princípios para uma boa vida, para uma vida reta diante de Deus, obedeça-os. Pais que não caminham em nenhum princípio de forma que desonra a palavra de Deus, você precisa honrá-los, respeitá-los, para que o seu testemunho de honra, o seu testemunho de amor, o seu testemunho de um bom relacionamento com seus pais, leve estes pais para os caminhos do Senhor. Fique com estas duas reflexões na vida de Ófni e Finéias, dois homens que desonraram seu pai e a Deus. Que nós não sejamos como estes dois, que nós sejamos mulheres como boas filhas, honrando e respeitando os nossos pais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.